Olá, eu sou a Nicole e você está ouvindo o Papo de Preta, um podcast feito por e para jovens negras capixabas. Acompanhe o projeto nas nossas redes sociais e fique agora com o episódio. Olá, eu sou a Nicole Credidio, jornalista, produtora cultural e agora podcaster. A gente está começando mais um episódio do Papo de Preta, esse podcast que é feito para você, jovem negra capixaba. Hoje a gente vai falar sobre como é ser uma travesti negra na música. E para isso eu tenho uma companhia muito especial ao meu lado. Se você é do Espírito Santo, eu tenho certeza que já conhece ela, a Princesa de Vila Velha. Mas para quem não conhece, eu apresento. O nome dela é Afronta, a travesti negra que há 5 anos atua como MC no hip hop capixaba. Através da sua rima, já levou sua música para diversos palcos nacionais. E não à toa, é dona de 4 prêmios da música capixaba. Ela é reconhecida no seu território como uma importante referência para pessoas LGBTQIAPN+. Ai, gente, nossa, amei a apresentação. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada por esse espaço também, porque acho que eu nunca tinha visto um podcast assim que a gente pudesse falar sobre as nossas vivências enquanto identidades femininas negras aqui no Espírito Santo. Então, assim, só agradeço. Eu espero que seja um ótimo papo. A gente que agradece pela sua presença. Tenho certeza que tudo que você tem para compartilhar com a gente vai ser muito importante para outras meninas travestis aqui do Espírito Santo. Eu quero começar perguntando como nasceu a Afronta, a artista, como você se identificou com a música? Então, eu cresci no Morro do Jaburuna, lá em Vila Velha. Eu acho que isso é uma coisa que muitas pessoas que crescem na periferia compartilham. A música, ela tá sempre muito presente ali, seja nas nossas casas ou nas casas das pessoas ao redor. Desde o funk, ao rap, ao louvor, ao pagode. E aí tá sempre tudo tocando muito alto e você tá sempre ali no meio disso. Então, eu acho que eu cresci com a música sendo algo muito presente, assim, na minha vida, apesar de não ser aquela coisa, tipo assim, ai, o meu avô era músico e ele, sabe? Não tenho essa coisa da veia artística na família. Mas eu tenho isso de ter, eu acho que essa arte me rondando desde quando eu era muito nova, assim, sabe? E aí eu acho que, de alguma forma, eu registrei dentro de mim o quanto que aquelas músicas faziam eu me identificar. Quando eu fui crescendo, depois já na adolescência, eu fui começando a construir a minha identidade enquanto a pessoa que eu sou, né? E aí eu construí também um gosto musical pra mim, no qual o rap ele era muito central. E aí foi algo que eu fui também me descobrindo, sabe? Porque o rap, né, o hip hop no geral, que o rap é apenas um elemento, mas o hip hop ele sempre foi um lugar onde eu vi, quando ele estava sendo manifestado em algum lugar, eu sempre via muitos homens fazendo. Sempre vi muitos homens cis, sempre muito bofe, sempre uma coisa muito que parecia ser muito masculina. Poucas vezes eu vi ali até figuras de identidades femininas, como mulheres cis, tendo protagonismo. Então, imagina travestis, né? Então, foi um lugar onde eu me senti um pouco distante, assim, por muito tempo, até chegar na minha adolescência, quando eu me aproximei do rap, né, em relação à música. E aí eu comecei a ouvir, eu ouvia todos os dias, me identifiquei muito, me identifiquei com as vivências que falavam em relação à periferia, à raça. E aí chegou um momento, depois de uns anos, assim, que eu me vi fazendo, sabe? Não é uma coisa que eu pensava ou sonhava quando eu era criança. Tipo, ai, vou crescer e serei uma grande MC. Tipo, não sabia nem o que era mestre de cerimônia. Sim. Mas eu acho que eu tinha uma vontade, sim, de ser artista, de trabalhar com arte, porque eu sempre achei um mundo muito, muito cheio de possibilidades, muito criativo, muito colorido. Eu sempre gostei muito da ideia de trabalhar com arte, assim, muito movimentado. Mas não sabia que ia ser com rap. Eu fui entendendo isso com uns anos. E aí, quando eu comecei a fazer, que eu comecei, assim, a escrever umas rimas, umas poesias, depois umas letras, eu vi que aquilo ali era realmente eu, sabe? Aquilo ali simplesmente me expressava. E eu me expressava ali. E aí eu acho que eu me identifiquei muito e hoje eu tô aqui sendo Afronta, essa cerimônia MC de rap. Há não sei quantos anos. Mentira, 5 anos já. Arrasou. E você acha que a cultura ballroom teve influência nesse processo de se reconhecer como artista? Porque eu imagino que seja muito diferente estar num espaço que é completamente LGBTQIAPN+, né? Porque grande parte da cena ballroom é assim, é a maioria, um espaço em que vocês não são um grupo minorizado, nós somos a cena, né? Conhecer a Ballroom, eu acho que mudou muitas coisas na minha vida.
A Ballroom, ela é um movimento que, apesar de já ter muitos anos, ela chegou no Brasil ainda nesse século, assim, no século XXI, ainda nessas últimas décadas, lá em 2010, por aí, nessa década de 2010. Então, aqui no Espírito Santo, chegou muito mais recentemente, nos últimos anos. Eu acho que tem já uns 6, 7 anos que a Ballroom está existindo aqui. No hip hop eu já estava fazendo parte, apesar de eu não estar nas rodas como MC, eu já estava ali fazendo, eu já me considerava parte do hip hop, né, por estar indo nas movimentações, por ser algo que rondava tanto o meu dia a dia. Mas a Ballroom foi algo que eu conheci depois, então eu passei muito tempo ainda fazendo parte de um movimento onde eu não me sentia totalmente representada pelas pessoas ali, que era o hip hop. Quando a Ballroom chegou, quando eu comecei a conhecer outras pessoas que também gostavam daquilo que eu gostava no meu íntimo, que era da dança do Vogue, que era que era o house enquanto música, algumas sonoridades. Quando eu conheci pessoas que se identificavam com aquilo, que se identificavam com as referências de estética de moda, sabe, em ir além, eu acho que a gente foi se aproximando, foi entendendo juntos que existia essa cultura, né, esse movimento que é a Ballroom. E aí a gente foi e essas pessoas na época, que eram muito próximas de mim, a gente continua sendo muito amigas até hoje, né, irmãs. E a gente fundou a Casa de Bonequetes na época. Foi fundada pela Matisha e hoje a gente está até aí, já faz 6 anos de Casa de Bonequetes. Casa é um coletivo dentro da cultura, Ballroom. Então a Ballroom, traduzindo, significa salão de bailes, que foi uma cultura que começou justamente para enaltecer corpos como os nossos, que eram corpos de pessoas pretas, LGBTQIA, PN+, sobretudo pessoas trans, pessoas de periferia, porque quando a Ballroom começou, foi porque existiam concursos de beleza lá nos Estados Unidos nessa época, e aí nesses concursos existiam pessoas que ganhavam muito mais facilmente, por conta do padrão de beleza delas. Uma das competidoras desse concurso, que era um concurso de drag, foi Cristal Labeja, que era uma travesti negra lá, né? E aí ela ficou muito enraivecida porque ela não ganhava todas as vezes. Tipo assim, ela ia belíssima, belérrima. E ela nunca ganhava, ela sempre perdia para as outras que eram branquinhas, que eram mais padrões. E aí ela falou, não, então eu vou fazer o meu babado. E aí ela foi e fez o babado dela, um concurso dela, né? Que, na verdade, foi uma movimentação onde ela reuniu pessoas para que as pessoas pudessem caminhar, que é assim que a gente chama, né, de caminhada, que as pessoas pudessem caminhar mostrando aquilo que elas realmente são, sem precisar se esconder, e serem enaltecidas por isso. Então, se nos concursos de drag, onde pessoas brancas ganhavam, ela tinha que passar muito pó de arroz, muita coisa para ficar mais clara, tinha que alisar o cabelo, etc., na movimentação que ela criou, que veio a ser o salão de baile, a Ballroom, ela aceitava as pessoas da forma como elas eram e enaltecia elas dessa forma, sabe? Então, se a maioria na Ballroom, como eram pessoas negras, pessoas trans, etc., eram sempre, tipo, valorizadas, assim, a mostrarem a beleza que elas têm. E foi uma coisa que foi crescendo, e depois veio a dança, veio a música, tudo isso no meio da Ballroom. Hoje a Ballroom a gente tem várias expressões assim, artísticas dentro dela, seja da moda, seja da música, seja da dança, enfim. E até hoje é um movimento totalmente ocupado por pessoas LGBTQIAPN+. Quando eu encontrei a Ballroom, quando eu encontrei o meu coletivo, que é a Casa de Bonequetes, quando eu comecei a fazer parte de tudo isso, eu já era artista, mas eu acho que ali eu vi o quanto estava tudo bem eu ser artista do jeito que eu era, porque eu encontrei outros artistas que eram também. E aí eu me senti muito bem com isso, sabe? Eu acho que eu consegui me desenvolver melhor, me potencializar mais, acreditar mais nas minhas letras, botar mais fé em mim quando eu ia para uma batalha, porque elas estavam lá comigo também, sabe? Então foi algo que realmente mudou, assim, o meu eu enquanto artista, encontrar a Ballroom, me sentir pertencente de um espaço, assim, enquanto arte. Eu imagino que seja muito diferente se enxergar, né? Para nós, pessoas negras no geral, conseguir se enxergar e estabelecer esse elo com outras pessoas que se parecem com a gente, com quem a gente se identifica, e criar essa noção de comunidade mesmo. Acho que isso que é tão precioso, né? A gente se torna uma comunidade, a gente torce uma pelas outras, ajuda, apoia umas às outras. Tenho certeza que foi muito importante nessa trajetória. E você lembra qual foi a primeira vez que você pisou no palco como MC? A primeira... Eu ri, gente, que eu volto no passado, assim, lembrando as coisas. Eu acho que a primeira vez que eu pisei no palco como MC, assim, não foi pra batalhar esse dia, foi pra cantar, mas eram as minhas rimas, então, assim, foi algo que mudou minha vida.
que foi lá na MUG, lá na minha cidade, lá na Mocidade Unida da Glória, que fica lá na Glória, né, em Vila Velha, quando tava tendo o Beco das Pretas, que inclusive foi outra movimentação que enalteceu muitas pessoas pretas aqui do estado, mudou muito, assim, o nosso cenário. E aí, no Beco das Pretas, eu tinha uma amiga que foi convidada para cantar, que foi a Beth, e a Beth me levou junto com ela, e eu cantei. Ah, não, na verdade, nesse dia, foi um colega chamado Pedro Kimura que foi cantar, e aí eu cantei um feat que eu tenho com ele me permitiu cantar outra música, e aí eu chamei a Beth pra ela cantar uma música comigo. E aí foi muito bafo, porque foi a primeira vez que eu tava em cima de um palco, eu tava com meu blackzão, assim, o meu cabelo, sabe, armado, não tava com medo de nada, peguei aquele microfone, joguei mesmo as verdades ali, tinha um monte de gente, sabe, foi a primeira experiência que eu tive de estar num palco com o microfone na mão, rimando um monte de coisa, muito rápido, né, que eu ri muito rápido, sem nem saber se as pessoas estavam me entendendo, mas sentindo aquela energia, eu sei que elas estavam entendendo alguma coisa, porque as pessoas olhavam, assim, vidradas pra mim. Eu lembro que eu fiquei muito extasiada depois dessa sensação, assim. Eu senti que tudo era possível. Tipo, não, se eu, essa travestizinha aqui, na época que ainda não tinha me reconhecido, né? Essa bichinha aqui, ali do morro, ali do lado, conseguiu vir aqui, subir nesse palco, esse pessoal todo tá olhando pra mim, tá botando fé no que eu tô falando. Ah, então realmente eu posso fazer tudo que eu quiser. Me deu muita força, assim. Então foi a primeira vez que eu subi no palco enquanto MC de rap. E é isso, a primeira vez que eu batalhei foi na Batalha da Ponte, também lá em Vila Velha. Mas a primeira vez que eu subi no palco foi pra cantar nesse dia, lá no Beco das Pretas. E você sente que a sua arte reflete a sua identidade? Ela reflete quem você é, de onde você veio, a sua constituição enquanto pessoa? Totalmente. Nossa, tipo assim, eu gosto muito de ser compositora, porque eu sinto que eu posso escrever sobre qualquer coisa, realmente. Tipo assim, se a pessoa falar, escreve sobre a gota de chuva que cai do céu. Aí eu vou escrever sobre a gota de chuva. Só que eu sempre falo muito sobre a minha vida, sobre as coisas que eu vivencio. Eu acho que eu sou muito inspirada pelo dia a dia, pela imprevisibilidade do dia a dia, pelas coisas que acontecem, pelos ângulos dos lugares que eu ainda não vi. Tipo, eu posso ter estado nessa sala aqui mais de 300 vezes, mas sempre vai ter uma coisinha que às vezes passou despercebido. E isso me inspira a arte. Eu acho que isso acontece comigo o tempo todo e todos os dias. Então, eu me inspiro muito na minha vida para fazer o meu fazer artístico, assim. Eu acredito também que a música, mas especialmente o rap, é uma ferramenta de transformação muito poderosa, porque ele é muito direto. E ele fala muito sobre si. Os rappers que eu admiro assim, pessoalmente falam muito também sobre as próprias vivências. Então, acho que eu construí muitas minhas referências entendendo que elas falavam sobre si e comecei a falar sobre mim também. E eu entendi que essa ferramenta de transformação que era o rap, eu poderia utilizar para transformar a realidade de pessoas como eu. Porque, tipo, se eu via que as pessoas ao meu redor nunca tinham, às vezes, tido uma amiga travesti, nunca tinham conversado de perto, visto trabalhando no comércio, sei lá, não conhecia nada da nossa vivência, o que eu podia fazer quando eu estava ali em cima daquele palco com um monte de gente me olhando e não sei o que, era aproveitar desse momento, dessa oportunidade para contar uma coisa que elas ainda não tinham ouvido, que era a minha vida. E a minha vida eu sabia também que refletia a vida de outras pessoas, porque eu não sou a única travesti que tem no Brasil, nem no mundo. Então eu acho que é isso, eu me inspiro muito na minha vida para escrever, para fazer minha arte, para fazer o que seja artisticamente, porque eu acredito que me inspirando em mim, eu vou estar inspirando outras pessoas e vou estar fazendo outras pessoas também terem conhecimento do que é essa realidade aqui, sabe? Uhum. E eu acho que isso é um bagulho muito massa, assim, eu já ia xingar, para transformar as coisas, porque se você começa a entender que travestis, elas também sentem cansaço, sentem fome, passam dificuldade, se sentem felizes, estão indo atrás do dinheiro delas, indo atrás da casinha delas, sabe, do babado delas, eu acho que você começa a humanizar mais essas identidades dessas pessoas no dia a dia. Eu acho que falando sobre a simplicidade da minha vida nas minhas músicas, eu torno mais possível com que as pessoas humanizem as nossas identidades trans. E o seu TCC é exatamente sobre a sua escrevivência enquanto uma travesti negra na música, né? Sim. Porque você também é formada em serviço social pela UFES. Uhum. E eu queria saber como foi assim, o processo de escrever esse TCC e se olhar também como um objeto, né? Como essa referência para tantas outras pessoas trans e travestis. Gente, fazer um TCC é um processo interessante, né? Por quê? Eu acho que, sei lá, as pessoas na universidade sempre quiseram me passar um medo muito grande de escrever, de produzir, assim, tipo, no TCC você vai se sentir muito cansado, né? Realmente foi um processo muito cansativo. Mas eu também acho muito legal a gente ser produtor de alguma coisa, de conhecimento, nesse caso, né? E aí eu acho muito incrível quando alguém escreve, fala sobre algo que acredita, assim, produz um conhecimento a partir de algo que acredita para levar para frente aí pro mundo.
Então eu sabia que eu ia ter que fazer em algum momento, só não sabia sobre o que eu ia fazer. Quando chegou o momento de eu fazer, pensei muito sobre o que poderia ser, sobre as coisas que me interessavam, sobre de que forma eu achava que poderia, sei lá, colocar o que estava dentro de mim para fora. E aí o meu orientador, o William, ele me deu essa luz, assim, de falar. Ele falou, olha, pelos que você está falando, as coisas que você vivencia já dizem muito sobre as coisas que você quer falar também. Porque se eu vejo que existe uma dificuldade tão grande para que pessoas trans alcancem a dignidade humana dentro do nosso país, no mundo inteiro, tem país que a gente nem sequer pode entrar, eu vejo isso também partindo de mim, de algum lugar. Eu senti que falando da minha escrevivência, eu pude dar uma valorização para tudo isso que eu vivi nesses últimos anos, porque a Afronta fez muita coisa, e se a Joá ignorasse isso, ela ia ser demais. E aí eu pude dar uma valorização para isso que eu fiz nesses últimos anos, para entender também a importância de ter figuras que pudessem transformar realidades. E pude falar disso também no contexto do serviço social. Assim, no serviço social, a gente estuda as expressões da questão social, né? Que são várias expressões de opressão que se desenvolvem no dia a dia e que elas contribuem muito para que o nosso sistema, o nosso modo de produção, para que a nossa realidade de vida concreta continue sendo do jeito que é. Então, essas expressões da questão social contribuem para que existam mais pessoas pobres do que pessoas ricas, contribuem para que pessoas negras tenham menos chances de conseguir emprego, assim, contribuem para que mulheres recebam menos do que homens. Tudo isso é contribuído por isso, pelas expressões da questão social. E uma delas é a transfobia. Então, eu acredito que no serviço social eu poderia falar sobre a transfobia de uma forma que eu pudesse também lutar para a sua superação. E para mim, uma forma muito importante para lutar contra a transfobia seria a partir de políticas públicas. Assim, hoje a população trans ela teve algumas conquistas que foram muito importantes, como a gente poder usar o nosso nome social nos espaços, como a gente poder usar o banheiro, como é o exemplo lá da UFS, que tem lá a resolução agora, sabe, da gente poder ter ações afirmativas para entrar em determinados lugares. Então, assim, isso são políticas, são conquistas que foram muito, muito importantes, assim, para a gente mudar a nossa realidade. No meu TCC eu quis falar sobre isso, sabe, sobre o que foi importante, que eu encarei importante para mudar a minha realidade e de outras pessoas trans que eu conheci, e como que aquilo poderia continuar sendo desenvolvido, assim, de outras formas, e com outros tipos de políticas públicas também. É algo que eu ainda quero continuar estudando, sabe? Eu ainda quero entender como pode ser melhorada a inserção de pessoas trans na educação, ainda quero entender como podem ter mais dignidade dentro do sistema carcerário, ainda quero entender como podem ter mais postos de emprego sem ser o único que jogam a gente, que é a prostituição. Eu ainda quero, sabe, auxiliar a desenvolver esses tipos de transformações, assim, para as nossas realidades. E aí foi isso. No meu TCC eu falei muito sobre mim, mas eu falei muito sobre a minha visão do mundo também e sobre o que eu já vi sendo transformado na vida de pessoas trans a partir dessas políticas que a gente acessa e como eu acredito também que isso possa potencializar essa transformação ainda mais. Então, assim, foi muito importante poder falar sobre a minha história para chegar onde eu quero, entendeu? Sim. E eu pensei em falar sobre o seu TCC porque quando eu vi o tema, eu pensei que ele é muito uma extensão da sua arte enquanto afronta, né? E que talvez ele alcance dentro da academia um público que precisa tomar ciência sobre as vivências de uma travesti negra que não ouve a sua música necessariamente. Então, é um outro público que está sendo atingido ali, né? Nunca parei de pensar nisso. Você sente que essa extensão da sua arte para o meio acadêmico amplia também o alcance do que você tem para dizer, até da sua arte também? Eu acho que amplia as minhas armas para combater todo esse ódio que vem contra a gente. Assim, se até então uma ferramenta que eu tinha era o rap, era a música, então agora eu tenho uma outra ferramenta. Eu estou sim me inserindo nesse meio que vocês dizem ser também de vocês, enquanto pessoas cis, assim, eu falando diretamente pra câmera, parece que eu tô falando pessoa, né? Mas, assim, vou me inserir sim nesse meio e também vou utilizar desses instrumentos para chegar onde eu quero, que é para chegar a essa dignidade humana para pessoas trans. Então, assim, se até então eu tinha a música para falar com as pessoas no geral, para falar com a minha periferia, para falar com a minha comunidade LGBTQIAPN+, para falar com quem eu me identifico, agora eu também tenho essa outra arma, né, que é a academia, que é escrevendo do jeitinho que eles querem que eu escreva lá, mas na verdade eu não escrevo do jeito que eles querem que eu escrevo com as minhas palavras.
mas algumas palavras realmente eu pego de referência o jeito que eles escrevem. Enfim, eu começo a usar dessas ferramentas para transformar aquele meio e o meio que também parte dali. Porque eu entendo que nada que a gente faz dentro da universidade é uma coisa que é para ficar só pra gente. Porque não faz sentido nenhum para mim se for para ficar só pra gente. Se a gente está estudando para, sabe, para que contribua de alguma forma com o mundo, não faz sentido que seja só sobre nós. Então, é isso. Eu acho que agora, no meio acadêmico, eu tenho mais uma possibilidade de alcançar pessoas, assim. Seja para quando eu chegar para alguém para falar, não, as pessoas trans merecem, sim, mais postos de trabalho. E a pessoa fala, tá, de onde você tirou isso? Eu vou falar, daqui. Da pesquisa que eu fiz, dessa produção aqui que eu fiz, que você, se você quiser ler, você vai ver fatos. Então, é isso. Eu acho que também continua me formando, assim. Eu acho que no serviço social eu aprendi que formação é uma coisa muito continuada, especialmente para quem trabalha como assistente social, né, que trabalha com a vida real, assim. Então, eu acho que estar também na universidade me auxilia a continuar me formando sempre, me atualizando das coisas, me munindo de possibilidades para poder me defender em relação a essas opressões que eu vejo acontecer e que eu vivencio. Então, eu acho que é isso, assim, me mune de armas, a academia. E você acha que essas opressões que você mencionou, elas ainda seguem acontecendo na cena do hip hop capixaba? Horrores, gente. Tipo assim, eu não posso dizer que é exatamente como era quando eu entrei. Mudou muita coisa, pra melhor e pra pior, inclusive. No melhor, eu diria que mudou o fato de que agora as pessoas sabem que existem pessoas trans, que a gente pode sim estar ali no mesmo lugar, olhando de frente para eles, batalhando de igual, tendo nosso direito de resposta. Antes de eu chegar, e eu não digo isso com orgulho, de que eu fui a primeira pessoa trans a estar batalhando nas batalhas de rap, ou fui a primeira travesti a ser MC aqui no Espírito Santo, porque foi e é muito solitário para mim, e é muito doloroso, foi e é muito doloroso. Tipo, fiz tudo que eu fiz, mas até hoje eu posso chegar numa batalha e vou ficar num canto sozinha, porque as pessoas ainda assim vão preferir estar confraternizando entre elas, com seus semelhantes, e eu não sou semelhante a ninguém ali. Então, ainda hoje eu sinto muito essa solidão. Mas eu sinto que melhorou sim. Eu não acho que as pessoas vão ficar agora surpresas ou chocadas ou rindo quando uma travesti ou uma pessoa trans chegar numa batalha e botar um nome ali. Quando eu comecei a batalhar, as pessoas ainda ficavam nessas reações, assim. Nossa, muita gente saía da roda na hora que chamava afronta, os bofs iam sair pra fumar ou ia fazer outras coisas, mas ia pra longe. Tinha gente que ficava rindo. Tinha gente que ia batalhar comigo, falava umas barbaridades pra me desestabilizar. Porque é isso, quando uma coisa na batalha também pega num ponto que para você é sensível, você tem que estar muito preparada para responder aquilo. Porque senão você vai ficar pensando, nossa, isso me pega, então eu tenho que responder muito bem, porque senão, sabe, vai ter passado. E aí acaba que isso, às vezes, deixa você nervosa. Falando de mim, né, na minha verdade. Me deixava um pouco nervosa para eu conseguir responder aquilo à altura. Então as pessoas, às vezes, falavam coisas que me deixavam desestabilizada, mas eu acho que isso também faz parte do processo, assim, da batalha de rap, e foi importante para eu até me preparar para a vida. Mas, enfim, nesse sentido eu acho que melhorou, no sentido das pessoas hoje estarem mais preparadas para receber pessoas trans. Mas em outros não melhorou nada, que não tem mais pessoas trans também nesse meio, não é como se tivesse aumentado o número tanto assim. Eu acho que com a minha participação aumentou o número de público. Eu vi que veio muitas pessoas às vezes para me assistir, que pessoas que às vezes até eu convidava ou trazia, mas também comecei a ver que em algumas batalhas, igual na Batalha do 9, que era ali na Ilha do Príncipe, e também era num local onde tinha uma facilidade muito grande de chegada por conta do transporte ali ao redor, eu via que muitas pessoas paravam e muitas pessoas LGBT paravam para assistir. E era muito massa, eu me sentia muito bem quando eu estava batalhando no dia e quando eu via que elas estavam ali, porque eu pensava, caramba, hoje elas vão ouvir alguém que fala o que elas entendem também, sabe? Que fala aquilo que elas botam fé. Porque normalmente a gente acha muito massa a batalha de rap, qualquer pessoa vai achar, independentemente de quem seja. Só que a gente tá sempre vendo as outras pessoas falando sobre elas, os meninos falando com as gírias deles, dos jeitos deles, se ofendendo do jeito que eles se ofendem, mas nunca viu a gente dando a nossa contrapartida, sabe? A gente dando o nosso direito de resposta. Então eu sempre me senti muito bem de estar batalhando quando tinham pessoas LGBT ali assistindo. Em relação a ter mais pessoas LGBT assistindo, tem, mas participando não tem tanta. E eu sinto uma piora no sentido de movimentação. Quando eu comecei a batalhar, eu sentia que tinham muito mais movimentos acontecendo em relação ao hip hop aqui no Espírito Santo. Eu sinto que tinha mais eventos.
Lá em Coqueiral tinha o Resistência Coqueiral, que foi onde eu conheci a Buda cantando pela primeira vez. Eu escrevi no meu celular, assim, procurar o beat da menina que cantou Love Song. E, sério, eu não sabia, não conhecia ela. Conheci naquele dia. E hoje ela é uma das maiores artistas do Brasil. E eu falo isso porque ela é capixaba também. E eu tenho que dar valor para nossas artes, porque ela é maravilhosa, perfeita, sei cantar todas as músicas. E aí, ali foi a primeira vez que eu vi. Foi a partir do evento Resistência Coqueiral, que tinha lá em Coqueiral, hoje não tem mais. Nossa, na época tinha muitos eventos que aconteciam em vários lugares, que aquilo de alguma forma fazia o hip hop se movimentar. E hoje não tem. Hoje eu vejo um egocentrismo muito grande, especialmente, tipo assim, eu sou do rap, então, né, eu falo do meu meio, não vou falar sobre os grafiteiros, sobre os DJs, sobre os b-boys. Apesar de que imagino como esteja sendo também. Mas os raps ainda vejo um egocentrismo muito grande, a pessoa quer bater no peito pra falar que é o 01, quer bater no peito pra falar que é o melhor, e aí acaba nisso. Não é tipo, eu sou o melhor, eu sou o mais foda, sou o mais inteligente e eu vou fazer todo mundo aqui ficar inteligente também. Ou todo mundo aqui também sentir que tem condições de ser o melhor em algum lugar. Não, é tipo, acaba realmente no próprio, em si. E eu acho que isso, a pandemia, eu acho que foi um processo muito grande também pra gente se afastar. Mas eu acho que esse egocentrismo, isso hoje é uma coisa que é muito prejudicial pra gente, porque impede a gente de fazer coisas coletivamente. E aí vai acarretando em várias coisas, acarretam a ter a existência de menos eventos como esse, que é menos oportunidade pra gente se ver, trocar, conhecer, sabe? Menos oportunidades pra gente viver o que é o hip hop. Porque, tipo assim, o hip hop não é só um movimento. Ele, pra mim, pelo menos, é um estilo de vida, é uma forma como eu vejo o mundo. Eu vejo o mundo a partir também das lentes do hip hop. E aí esses encontros, essas movimentações tornariam isso mais possível. Tanto para mim quanto para outras pessoas, inclusive para pessoas novas. E hoje eu não vejo ter tanto assim. Então eu acho que é isso. O cenário hip hop teve coisas que melhorou, teve coisas que continuou igual e teve coisas que piorou. Mas em relação à questão de ser uma pessoa, uma travesti, uma pessoa trans, dentro desse meio, ainda me sinto muito solitária. Apesar de eu me sentir feliz quando alguém vai me assistir. Tipo, muda tudo pra mim ali. E o que você acha? Você fala que o público se ampliou, né? E que as pessoas vão te ouvir. A gente vê esse movimento. Toda vez que você divulga a participação em algum evento, a gente vê o engajamento, a galera, né, apoiando e indo. O que você acha que falta para que pessoas trans e travestis queiram estar no palco também, não só na plateia? Então, eu acho que a gente quer estar no palco. Tipo assim, eu, por exemplo, eu trabalho com várias... Eu conheço muitas pessoas trans, né? Eu acho que a maior parte do meu ciclo de convivência é de pessoas trans e LGBTQIAPN+. A minha mãe é uma lésbica, por exemplo. Então, até dentro de casa. Então, como eu vejo muitas potencialidades. Eu vejo gente que costura muito bem. Transmasculinos, pessoas não binárias que costuram muito bem, que fazem roupas incríveis. O meu próprio irmão, o Bento, é porque na Mormon a gente nesse processo de coletivos a gente também tem famílias, né? Meu próprio irmão Bento faz peças incríveis, excelentes, assim, exclusivas, sendo um transmasculino, morando aqui em Maria Ortiz. A minha irmã Chante, que é uma travesti também, que é, sabe, excelente em tudo que ela faz, tudo que ela bota a mão pra fazer em relação à roupa ou à direção de arte. Matiche Ronalda e minhas outras irmãs que dançam também, tipo assim, de formas impecáveis. Outras pessoas também que eu vejo fazerem música muito bem. Tipo assim, eu vejo a veia artística no meio de pessoas trans é algo que é muito pulsante. Mas nem sempre a gente está fazendo aquilo que a gente é bom, sabe? Grande parte dessas pessoas que eu citei, não necessariamente elas estão trabalhando frequentemente com isso que elas sabem fazer com tanta excelência. Porque não tem tantas oportunidades de trabalho assim também. Então eu acho que a questão não é nem o que falta pra gente querer estar ali, mas as pessoas botarem a gente ali. Parar de fazer, tipo assim, por exemplo, eu trabalho com música. Eu vou fazer um festival de música. Eu vou botar uma pessoa trans, porque é importante ter uma pessoa trans, mas eu vou botar uma pessoa trans, porque é importante ter uma pessoa trans. E tipo, não, cara, tem tantas pessoas trans que estão fazendo trabalhos excelentes, tipo, servindo coisas impecáveis. Às vezes até em relação a outras pessoas cis. Mas ainda assim, tipo, você vai ver 17 pessoas cis cantando, uma pessoa trans, e eles vão estar achando que vão estar arrasando. E aí eu acho que não é a nossa falta de querer fazer, mas é botarem a gente lá mesmo, sabe? Perguntarem pra gente, você tem alguma indicação de outra pessoa? Ou, sei lá, tipo, possibilitarem que tenha mais pessoas ali conosco. Quando eu vou fazer um show, você não vê só uma van chegando com uma travesti saindo, você vê uma van saindo com 7 travestis, com 4 não binários, com várias pessoas LGBT ao meu redor,
porque são pessoas que me fazem muito bem, que fazem eu acreditar muito no que eu estou fazendo, que botam fé de verdade no meu trabalho e que me fazem sentir muito confortável, independentemente de onde eu esteja. E eu me sinto muito bem também de mostrar para outras pessoas aquilo que elas estão vendo, sabe? A nossa excelência. Quando eu subo num palco e aparece lá no telão, tipo, e todo mundo fala, nossa, ela tá linda. Gente, eu não costurei minha própria roupa, não. Foi quem costurou, foi essa travesti, a Shanti Makida, ou a Jaque, que também é outra travesti que trabalha com a gente no Stylish. Então, assim, gosto muito de poder levar a arte de pessoas trans, o trabalho de pessoas trans comigo, assim, aonde quer que eu vá. Acho que outras pessoas trans também fazem isso, quando elas vão fazer evento, elas também me chamam para participar. A gente se gere muito, assim, se fomenta muito. Mas o que falta para mim não é a vontade da gente, é as oportunidades de botarem a gente lá, é a vontade das pessoas de botarem a gente lá, é ações como essa, de achar importante estar trazendo aqui para eu estar contando um pouco da minha história. Eu acho que isso vai possibilitar que mais pessoas trans vão bater no seu e-mail um dia falando, esse é o meu trabalho, papapá, entendeu? Sim. Que vão ter visto uma. Assim como você, talvez a partir de hoje, vai sentir que outras pessoas trans mereçam estar aqui contando suas histórias também. Eu acho que esse movimento ampliado vai fazer com que a gente veja pessoas trans em todos os lugares, assim, todos os lugares mesmo, desde sendo atendente de uma lanchonete a dona da Petrobras um dia, sei lá. Sim. E eu acho que a valorização desses profissionais no sentido de remuneração também é importante, né? Porque a gente pensa que essas pessoas só conseguem continuar criando se elas tiverem tempo para isso. E para ter tempo, isso precisa ser um trabalho, precisa ser remunerado, né? Nossa, perfeito. Porque, gente, a gente cria muito com muita pouca coisa. Tem até uma música que vai sair, que o nome dela é Obé, que eu fiz para um projeto que eu fui convidada. E eu tava falando sobre as travestis da Casa de Bonequetes, e eu falo sobre o fazer tudo com nada. Às vezes a gente não tem nada mesmo, tipo assim, a gente tá falando de trava que foi botada para fora de casa. A gente tá falando de gente que, tipo assim, se já está difícil a pessoa viver em condições, às vezes, de pobreza, mas ainda assim, tendo uma família, tendo um lar para viver, imagina para quem não tem isso, para quem a própria família vira e fala, você não é meu filho, minha filha, você não saiu de dentro de mim, eu não quero você dentro da minha casa, não reconheço isso que eu tô vendo na minha frente. Ou a pessoa bota pra rua ciente de tudo que pode acontecer, mas bota pra rua. Enfim, pessoas trans crescem com uma realidade muito em volta de nada. É nada de afeto que a gente recebe, porque ninguém quer pegar na nossa mão e levar para tomar um sorvete. É nada de possibilidade de trabalho, porque as pessoas não querem a vergonha de ter uma travesti ou uma pessoa trans ali atendendo o seu público. É nada dentro da família, porque sabe que vai ser também desconfortável viver no dia a dia com essa pessoa, especialmente quando tiver outras pessoas perto nessa vergonha. É o nada de não ter um espaço pra gente morar, a gente consegue fazer as coisas com a gente se ajudando, né? É um amigo que dá a mão para outro e por aí segue, sabe? Então eu já vi pessoas fazerem coisas assim excepcionais com pouco, com uma agulhinha que conseguiu, um pedaço de linha, umas roupas antigas que a pessoa cortou e fez outra roupa com aquilo ali. E ficou, tipo assim, incrível. Muitas roupas que eu usei, inclusive, a maioria delas é feita de upcycling, né? Que é esse processo de você mudar roupas que já existem, de você customizar elas. E eu vi muita coisa sendo feita com coisas assim que eu mesma já não dava nada por elas. Então eu acho que esse é um grande potencial de pessoas trans, assim. Em qualquer lugar que a gente esteja, a gente faz muito com nada. Então, eu acredito que quando a gente tiver remuneração, uma remuneração justa, a gente vai fazer muito com muito. E isso vai ser, assim, inimaginável. Acho que ninguém está pronto para receber o que virá por aí quando a gente puder fazer muito com muito. Sabe? Quando a gente puder realmente colocar tudo que a gente pensa e a gente cria para fora, assim. E você também já conquistou 4 prêmios da música capixaba. Você sente que esse reconhecimento abriu caminho para você? Ah, eu sinto, gente, quando eu vou nos lugares as pessoas falam, temos aqui a premiada, afronta. Gente, eu acho muito bafo. Por quê? Eu cresci, né? Eu, enquanto uma boa bichinha, criancinha lá no meu quartinho, cresci vendo divas pops. Que eu sou apaixonada até hoje. Tipo, você vai ter show da Lady Gaga semana que vem aqui no Brasil. Eu já tô assim, gente, Lady Gaga. Enfim. E eu vi essas divas construírem a carreira delas em cima de muito luxo, muito brilho, muitas coisas assim, bafo. Às vezes elas não tinham também, tipo, todo o dinheiro do mundo, mas elas tinham criatividade de disposição. Então eu vi elas indo para premiações, por exemplo, premiações assim que existem internacionalmente, servindo em look, cada uma querendo ser mais bafo do que a outra, cada entrada ia ser triunfal,
sabe, cada fotógrafo estava esperando para tirar um monte de foto. Enfim, então eu cresci vendo essas artistas pop que eu me inspiro, representando muito, assim, nesses ambientes, especialmente de premiação. Então, quando chegaram pra mim e falaram que ia ter um prêmio da música capixaba, gente, eu, tipo assim, dei pulos de alegria na minha casa, porque eu pensei, vai ser a oportunidade, lógico, da gente ser reconhecido, mas também de eu me sentir artista nesse lugar, sabe? Eu sei que existem prêmios no Brasil e no mundo inteiro, mas pra mim é mais difícil chegar até um prêmio que acontece lá em São Paulo, ou que acontece lá em Brasília, ou em outros estados, assim. Tipo, eu sei que eu posso e provavelmente vou botar meu nome para ganhar esses prêmios um dia, mas que é mais distante. Terem criado o Prêmio da Música Capixaba tornou mais próximo essa realização, assim, de sonho também, tornou mais possível. E aí foi muito lindo, assim, desde o primeiro prêmio, foi muito bonito ver nós, artistas capixabas, no mesmo lugar, um dia, sabe? Mesmo que seja um dia no ano, mas a gente tá no mesmo lugar, sentado um do lado do outro, assistindo lá a tela, vendo o que está sendo contado, quem é que está ganhando, se aplaudindo, se reconhecendo. Depois a gente saindo para... Tem pós-festa também, né? E a gente confraterniza, conversa. Enfim, tipo, o Prêmio da Música Capixaba foi algo muito bafo, assim, de ter chegado. Eu gostei de me sentir desafiada a criar também looks todos os anos. Eu sempre servi muito, gente. Quero que um dia, tipo assim, façam aqueles posts de carrossel mostrando os 10 looks mais icônicos da Afronta nas premiações. E aí vai aparecer esses looks também. E aí é isso. Eu me senti muito bem de ser artista, no geral, assim. E de ganhar, nossa, velho, foi muito mágico, assim, pra mim ganhar. Subir lá no palco, pegar o prêmio, ser reconhecida. Eu ganhei o prêmio inicialmente de artista revelação, o que pra mim é um prêmio muito chique. Tipo assim, nossa, ela tá chegando, ela já tá arrasando. Eu achei bafo. Sim. Fui artista revelação em 2022. Também fui destaque LGBT em 2022. Em 2023 eu fui... fui melhor artista solo ou duo. E em 2024 eu também fui eu fui destaque LGBT. E aí eu consegui esses 4 prêmios na minha vida. E esse ano eu vou botar o meu nome lá de novo pra ver se eu consigo. Porque eu lancei o meu AP no ano passado. E agora eu quero também me colocar lá pra melhor EP. E aí eu acho muito bafo, sabe? Ter um prêmio onde eu consiga botar uma produção que eu fiz. Tipo assim, eu não estou mais sendo reconhecida só por ser uma travesti, tipo, só por ser afronta. Eu estou sendo reconhecida pela minha música, tipo, eu vou estar numa categoria com outros artistas que passaram horas, dias, meses do tempo deles dedicado a fazer música de forma excelente, sabe? Tipo assim, se botando naquilo ali. E eu fazendo o mesmo processo, e aí a gente ali competindo, né, com as pessoas que viveram também disso, sabe? Então eu me sinto muito reconhecida, tipo, ver que eu estou ao lado das pessoas que estou e poder botar o meu trabalho ali. Se for o caso de eu ganhar, que, sabe, que eu esteja também ganhando pelo o que eu produzi, pelo som que eu produzi, pelas referências que as pessoas vão pegar desse som no futuro. Tipo, olha como a Afronta introduziu aqui essa música, olha como ela terminou essa, olha como ela ligou um verso no outro, sabe? Olha que melodia ela botou no fundo, enfim, o sample. Quero que também a minha música se torne referência. Eu quero me tornar uma referência técnica também pra arte, assim, pra música, já que é o meu trabalho. E aí eu acho que o prêmio me coloca muito nesse lugar. E acho isso muito bafo, assim. Gosto muito de ser reconhecida pelo que eu faço, para além de eu só ser uma travesti, eu só ser uma figura de diversidade. Mas eu gosto muito também de ser reconhecida nos lugares que eu chego, assim, as pessoas entendendo que aquilo ali também me trouxe um reconhecimento. E realmente é muito bom, gente, ser uma travesti premiada. Falo disso numa música também, que na minha sala tem prêmios, e tem mesmo. Tenho 5 prêmios lá. Eu tenho 4 da música capixaba e um prêmio hip hop capixaba também. Fui reconhecida. Arrasou. E você fala sobre esse desejo de se tornar uma referência técnica também. Mas você sente que você já é essa referência de excelência trans travesti para muitas jovens? Nossa, isso é uma coisa. Tipo, eu acho que eu sou uma referência. Eu tenho certeza que eu sou uma referência no sentido de que eu trouxe coisas que outras pessoas ainda não tinham visto. Ainda não tinham visto uma travesti fazer o que eu estava fazendo, o que eu estou fazendo no lugar de onde eu venho, assim. Por isso também que eu me coloco como princesa de Vila Velha. Porque, tipo assim, mona, que outra travesti antes chegou e fez o que fez por aquela cidade? Tipo, é o lugar que eu vivencio todos os dias. Então eu quis falar também sobre essa vivência, assim. Mas, enfim, eu acho que outras pessoas trans se referenciam muito por saber que eu tô viva, por me ver nos stories lá, eu tô indo ali comprar uma jujuba na rua de trás, mas eu vou do jeito que eu sou, vou com a roupinha que eu tô. Papapá, eu acho que elas se inspiram muito, elas se referenciam muito em saber que eu crio possibilidades, assim, de elas serem elas.
isso eu sinto que é uma referência muito grande ao que, sabe, eu espero que eu não morra hoje, mas se eu morresse hoje, eu morreria feliz nesse sentido, de que eu pude saber de que eu toquei a vida de pessoas, sim. As pessoas olharam pra mim, sim, e viram a partir de mim possibilidade. E isso pra mim é algo que, tipo, ninguém me tira. No sentido de ser uma referência técnica, ou uma referência, assim, artística nesse sentido, eu não sei. Eu acho que muita gente fala pra mim do quanto acha bafo o meu trabalho, do quanto, acho que já pessoas também já falaram pra mim que me veem como referências, assim, como referência. Mas eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de me ver ainda nesse lugar, de que, tipo, tá, as viagens que eu tenho no meu quarto, enquanto eu estou escrevendo tais rimas, um dia vão fazer com que pessoas se sintam inspiradas a ter viagens parecidas, sabe? A compor na mesma métrica, sei lá, com o mesmo flow, etc. Tipo, acho que eu ainda tenho dificuldade de me ver nesse lugar, de ser tão boa que as pessoas vão querer ser igual. Mas eu reconheço de que eu sou muito boa e que isso não tem como ser visto, não ser visto, né? Então, eu sinto que isso é reconhecido, mas eu acho que eu ainda tenho dificuldade de me botar nesse lugar, assim, tecnicamente. Mas eu também acho que vem aí, sim, né? Porque vamos estar admitindo, a autenticidade existe nela. Com certeza. E você falou sobre ficar muito feliz por sentir que outras pessoas veem possibilidade através de você. Quem foram as referências que te fizeram ver possibilidade na arte? Nossa, gente, muitas. Mas assim, vou falar de algumas. Uma referência pra mim muito forte, que eu sempre cito ela, é a Mona Brutal. É uma travesti que mora lá em São Paulo. Ela simplesmente mudou, assim, a minha visão em relação a tudo. Em relação a tudo, em relação, tipo, a música, a rap, porque eu até então nunca tinha visto uma travesti fazendo rap. E ela não só fazia rap, ela era brutal. E aí eu comecei... Fui indicada, na época que eu comecei a batalhar, uma amiga chegou pra mim, que foi até a primeira pessoa que escreveu o meu vulgo numa folha, né, a Bia. Ela chegou e falou: aqui, você já conhece a Mono Brutal, papapá? Porque a Bia já era MC há muitos anos, então ela já conhecia outras MCs de vários lugares. Falei, não. Cheguei em casa, fui pesquisar os vídeos dela. E eu me peguei vendo um vídeo de uma travesti embaixo de uma tenda, num dia de chuva, numa rua aleatória. Ela na frente de um cara e um monte de homem ao redor também. E ela ali maquiada, com a boa trança dela, batendo de frente, tipo assim, respondendo de igual. Foi a primeira vez que eu senti, acho que aquela sensação assim foi muito foda pra mim. Porque ela tava respondendo de igual. Ela não tava sendo menos, ela não tava sendo ridicularizada, ela não tava... Eles estavam olhando pra ela e prestando atenção, porque o que ela tava falando era de verdade. Tipo assim, ela tava respondendo à altura, ela tava atacando à altura, ela tava trazendo referências nas rimas dela, ela tava sendo brutal, ela tava, tipo assim, derramando sangue, né? Que na batalha a gente grita, né? De sangue. Ela tava derramando sangue daquele bofe. Eu amei ver ela derramando sangue daquele bofe. Porque eu nunca tinha visto, nunca tinha sentido essa sensação. Então, assim, Mona Brutal foi um divisor de águas pra mim, porque a partir dela, das batalhas dela, da música dela, vendo a vivência dela, eu entendi que também era possível a minha vivência, né? Com que o movimento que ela estava fazendo lá em São Paulo, eu poderia também realizar ele aqui no Espírito Santo. Eu me senti muito, muito, sei lá, incentivada. Apesar de eu já estar no contexto de batalhas de rap, eu estava ali ainda assistindo. Eu acho que ainda não tinha virado a chave na minha cabeça de que eu poderia estar ali com o microfone na mão ou batendo de frente. E aí, eu acho que é ódio ódio alguma coisa. Não sou boa de ficar trazendo nome, hein, gente? Mas depois você pesquisem em Música da Linda Quebrada, que ela fala que é medrosa. E aí, eu acho que isso também me transformou muito, sabe? Ver as pessoas trans nesse lugar de humanidade, de sensibilidade, de expor o que é de uma forma muito íntima, mas também muito divertida. A Linda Quebrada fez isso pra mim de uma forma muito excepcional, assim, com as músicas dela. E mudou tudo pra mim, tanto do jeito como ela também se apresentava, dos cabelos que ela botava, dos shows que ela fazia seminua. Tipo assim, pra mim era incrível, porque era o corpo de uma travesti. Todo mundo chamava ela de a Linda Quebrada, então eu tava vendo um corpo parecido com o meu, que ainda não me reconhecia travesti na época, mas tava vendo um corpo parecido como o meu sendo respeitado no meio da música, se botando, se portando do jeito que quisesse, sendo, sabe, simplesmente sendo e falando, fazendo sua arte. Isso pra mim foi muito incrível, assim. Então, Mona Brutal, Linda Quebrada, Aventura Profana, que eu descobri também nos últimos anos, mudou muito a minha mentalidade e a minha força pra viver o dia a dia. Ela fala muito sobre religiosidade, mas pela perspectiva dela. E ela coloca muito as travestis nesse lugar também de serem, de se exaltarem. Tem uma música que ela fala: nome de travesti tem poder.
E aí isso também é muito forte pra mim, porque faz eu acreditar em mim, no meu nome. Tipo, só de eu falar Joá, meu nome é Joá, né, gente, pra quem não sabe. Mas só de eu falar Joá, Joavi, pra mim já é muito forte pra mim. Porque eu tô colocando uma coisa no mundo que afirma o que eu sou. Tem uma música também que eu tenho, chamada Princesa de Viver, que eu agradeço as travestis que contribuíram pro meu processo de ser eu, assim, de ser Joá, de ser afronta. Eu falo, valeu, Ronaldo, Achante, Maquida, Matisha, Jack Dion, Alexia, Raiza e Joá. Então eu acho que esse verso vem inspirado nesse verso também da Aventura Profana, que ela fala o nome de travesti tem poder, porque essas travestis tiveram muito poder, assim, na minha vida pra que você tivesse parado na minha frente aqui agora, me vendo. Porque se não fosse por elas, eu não teria me visto possível. Visto possibilidade de eu sair assim na rua e de eu ser quem eu sou e de bater na frente, né? Bater no peito e sair na frente falando: meu nome é tal, você vai me respeitar assim, eu mereço estar aqui, eu vou entrar aqui sim, esse é meu direito, papapá. Então, assim, Mono Brutal, Linda Quebrada, Aventura Profana, Bicharte, Panca, que é uma dupla de transmasculinos lá de São Paulo. O próprio Dan Abranches aqui, quando eu conheci a música do Dan, eu conhecia pela primeira vez uma música de outra pessoa trans no meu estado. Nesse sentido amplo, assim, né? Foi muito bafo pra mim. E o Dan, ele é muito sensível. Ai, é muito, muito gostoso ouvir ele cantar. Então, cada pessoa traz coisas que, tipo, são muito de si, que são muito comuns, gente. Todo mundo vive essas coisas. O amor, a religiosidade, a revolta, a brutalidade, a sexualidade. Todo mundo vive isso. As pessoas cis héteros já vivem isso, já falam sobre isso há muito tempo. Tipo, eu passei minha vida inteira vendo só histórias cis hétero na televisão, ouvindo só música também de gente que era cis hétero. Tipo, as minhas primeiras referências no rap, por mais excepcionais, impecáveis que sejam, que é Racionais, MV Bill, Rapping Hood, Sabotagem, ainda assim eram homens que estavam contando da vivência deles. Ainda assim, em algumas músicas, eles não colocavam as identidades femininas de forma que eu me sentia representada. Então, ainda assim, tinha coisas que eu não me via ali. Mas foi as primeiras referências que eu tive, assim. Eu acho que essas pessoas que eu citei me inspiraram muito, assim. Mas, logicamente, também fui muito inspirada por outras pessoas cis, né, gente? Quem eu vi também durante muito tempo na minha vida. Amo muito o trabalho que a Negra ali faz. Sempre gostei. Eu gostava muito quando ela aparecia nas músicas. Ela aparecia mais de feat, né, na época. Mas quando ela aparecia nas músicas de outras pessoas, igual apareceu na música do Charlie Brown Jr., de Sabotagem, sempre pra mim era muito representativa a voz dela ali, enquanto uma identidade feminina. Amo rimas e melodias e todas as MCs que fazem parte dali, especialmente a Drica Barbosa. Tipo assim, ouço muito a Drica Barbosa, ouço muito a Stephanie, ouço muito Tássia Reis, ouvi muito a Altilis também. Então, assim, sempre aquelas mulheres ali que eu vi em rimas e melodias sempre estiveram presentes também até hoje no meu dia a dia. Melanina MCs mudou a minha vida, gente. Teve isso, aquelas 4 pretinhas fazendo rap, assim, mudou também a minha vida. Porque elas, dentro aqui no meio onde eu convivo, no meu estado, que eu sempre me identifiquei muito com pessoas de fora e tudo mais, que é onde eu me identificava mais a minha vivência. Mas aqui no meio, no meu estado, elas foram as que eu mais me vi, assim, tipo... Pô, as 4 subiam no palco e representavam mesmo. Elas não entregavam um show que era menos do que os bofs que tinham sido antes ou que seriam depois. Elas não faziam músicas que entregavam menos no sentido de qualidade ou de excelência ali, sabe? Nas rimas que elas faziam. Inclusive, acho melhor do que as músicas que os bofs fazem. E aí, pra mim, Melanina MCs, as 4. Ciele, a Fari, que é minha mãe, né, no rap, Mary Jane e Lola também transformaram a minha vida. Tenho que trazer como referência, sim, porque elas são. A própria Uri, que é outra travesti aqui do Espírito Santo também, amo muito ela cantando. Bicharte é uma outra que é nacional também, me inspirou muito, porque ela também batalhava, é uma travesti lá da Paraíba. Isis Zavlin, nem sei como fala seu nome, amiga, desculpa. Mas lá do Distrito Federal. Enfim, eu fui me conectando com pessoas de vários lugares, mas eu acho que as minhas referências foram essas pessoas trans, principalmente, mas também essas outras pessoas cis, especialmente do rap, inicialmente, assim. Mas eu também me referencio muito a outras pessoas, tá? Tipo assim, amo a Rihanna, acho ela muito real, realness. No dia a dia dela, ela é o que ela é bilionária sendo quem ela é. Amo a Lady Gaga, ela é uma branquinha, mas ela é um branquinho que, pra mim, eu amo muito ela. Porque ela não tem medo também de ser quem ela é. Eu sei que para pessoas brancas isso é mais fácil, né? Poder ser, fazer o que quiser. Mas ainda assim, gente, ela foi estranha sem ter medo de ser estranha quando nem as pessoas iguais a ela eram, né? Então, assim, me referencio muito também nessas artistas pop internacionais. Na Beyoncé, lógico, né? E na rainha do rap, que é a Nicki Minaj. Todos os álbuns, todas as músicas da Nicki Minaj me inspiram muito até hoje. A forma como ela faz rima. Então, assim, eu tive muitas referências. Eu acho que se eu for ficar parando pra pensar, cada vez vai vir alguém
de um, sabe, que vai me vindo assim na mente. E que eu realmente ouço no dia a dia, porque eu ouço muita música, gente, eu ouço muita música mesmo. Eu posso não lembrar o nome das músicas, igual eu mostrei aqui pra vocês, mas eu ouço. E além das suas premiações, você também já ocupou palcos muito grandes aqui no Espírito Santo e no Brasil. Em algum desses palcos você estava, tipo, dividindo o palco com uma das suas referências? Sim, nossa, sim, com certeza. No último show que eu fiz na minha cidade, que foi no Movimento Cidade, um festival que tem aqui, eu fiz lá na prainha, né, esse show. Logo antes de mim, quem cantou foi Criolo. E aí foi babado, que eu pensei, gente, que coisa, né? Eu vou cantar logo depois do Criolo. E eu ouço Criolo. Eu cantei no mesmo festival que a Ebony, que eu também ouço muito. Em outra ocasião, que foi no BKDP, cantei no mesmo palco, no mesmo dia, inclusive, que a Isa. Cantei no mesmo palco que Lineker, que são artistas, assim, pra mim são excepcionais no trabalho que elas fazem. Cantei no mesmo palco, em outra edição também, do Movimento Cidade, que o Emicida, que o FBC. Então, assim, eu acho que eu já dividi, não dividi nós dois cantando junto, né? Mas eu acho que eu já pisei no mesmo palco, já cantei na mesma noite que essas pessoas, né? Que pessoas muito incríveis, assim, pra mim, pessoalmente. E já estive em palcos que eu me orgulhei muito de ter estado também, por conta não só do público, do número de pessoas ali assistindo, mas de saber que provavelmente era a primeira vez que um corpo como o meu estava ali. E aí eu me senti muito feliz, assim, de poder ver, fazer parte da transformação do mundo, nesse sentido, dessas transformações de realidades. E me senti muito feliz também de poder estar ali contando a minha história, sabe? De alguém ter olhado para aquela bichinha, aquela travestizinha que estava lá no canto de Vila Velha e falado, não, as músicas que você faz são legais, vem aqui cantar no meu evento porque eu acho que as pessoas vão querer ouvir. Tipo, isso pra mim é uma coisa muito massa, sabe? E as pessoas nesses eventos, né, nesses festivais, me colocarem no mesmo patamar que outros artistas que pra mim são incríveis, sabe? Artistas nacional e internacionalmente conhecidos. Então, isso pra mim é uma valorização muito grande, assim, de eu estar nesse palco com essas pessoas, que estiveram essas pessoas, e de ter sido botada nesse local de valorização também, de reconhecimento. Eu sempre fui tratada também com muito, já sofri muitas transfobias, inclusive nesses meios de trabalho, mas sempre fui colocado no lugar de artista também com muita dignidade, assim, nos lugares. E eu acho que isso é algo muito massa pra mim. E para as pessoas que estão comigo, ver a gente sendo valorizada assim pelo nosso trabalho. As pessoas passando e falando, nossa, que roupa bafa, e a pessoa que fez a roupa tá do lado. Nossa, que maquiagem incrível, a pessoa que fez a maquiagem tá do lado. Nossa, que show massa, e eu sabia que eu que fiz. Então, assim, muito massa ter estado nesse palco, e espero que eu esteja cada vez mais. E caminhando para o fim da nossa entrevista agora, eu queria te fazer uma última pergunta. O que você diria para jovens negros, trans, travestis e cis que estão ouvindo a gente, que querem começar na cena da música, do rap, mas não sabem por onde? Eu diria pra você só fazer, só ser, tipo assim. Eu tô falando agora da minha realidade. Eu fiz coisas sem ter muitas possibilidades com aquilo, sem ter muitas ferramentas. Então eu não tinha, por exemplo, o espaço silencioso para escrever as minhas músicas, enquanto em uma mesa e uma luz de cabeceira. Não, eu tinha um funkzão tocando alto da música no negócio do lado, o louvor tocando dentro da minha casa, porque minha mãe ama, e eu ali tentando escrever rap e criando sim melodias na minha cabeça e várias coisas. Então, tipo assim, era eu, um caderninho, às vezes que era o caderno que eu estudava e colocava para as últimas páginas, uma caneta e um sonho. Não precisa de um celular, alguma coisa. Claro que com o tempo a gente vai conseguindo as coisas, né? Fazendo o babado acontecer. Mas assim, faça com o que você tem, faça onde você tá. Se você, igual eu sou do rap, então o rap, na minha realidade, quando eu comecei, ele se desenvolvia muito nas ruas, se desenvolve muito nas ruas. Então eu fui procurar onde ele se desenvolvia, eu fui participar dessas movimentações, fui pegar ônibus, chegar em casa muito tarde da noite, voltando de batalha lá da Serra, lá de Cariacica, lá não sei aonde, porque eu queria estar no meio dessa movimentação, eu queria viver isso. Então eu fui, mesmo tendo uma passagem, ou às vezes nem tendo uma passagem, pulando a roleta, falo mesmo, eu ia e fazia acontecer, bicha. E mesmo que eu fosse sozinha, porque grande parte das vezes eu não tinha assim, amigos por aí comigo. Mas eu ia porque eu queria estar ali, eu queria fazer essa movimentação, eu queria sentir, queria ouvir aquelas rimas aquele dia. Pra mim era importante. Então, enfim, eu fui e fiz. Eu
precisava de uma música, eu queria falar sobre alguma coisa, eu queria muito que alguém falasse sobre travestis também devessem ser valorizadas no amor. Ninguém escreveu sobre isso ainda, eu vou escrever então. Ou já escreveram, mas não escreveram do jeito que eu queria, então eu vou escrever. Tipo, eu não me senti intimidada a falar sobre o que eu queria, contar a minha história. Eu fui lá e escrevi. Eu queria estar em tal lugar, fui lá e fui. Então eu acho que é isso, tipo, nós, pessoas pretas, e pessoas indígenas, pessoas que não são brancas, a gente cresce muito acostumado com escassez, eu acho, né? Eu e outras pessoas ao meu redor vi muito crescer assim na escassez na favela. Então eu acho que a gente às vezes cria a ilusão de que a gente só vai conseguir fazer as coisas quando a gente tiver dinheiro, tiver condições. Tal pessoa só tá na televisão porque ela conseguiu dinheiro para estar ali. A pessoa só tem... Eu vejo no Instagram esse vídeo aqui, só é bonito desse jeito porque a pessoa tem um celular bom, um ring light, não sei o que, não sei o que lá. Sim, quanto mais você tiver, realmente, mais qualidade vai ter. Mas não quer dizer que você fazendo não vai chegar em algum lugar. Existem artistas excepcionais que foram descobertos, assim, no meio da rua. Foram descobertos soltando um vídeo amador na internet. A própria Buda foi descoberta soltando vídeos de cover na internet. Então é isso. Se eu puder dar uma dica pra você, pessoa preta, pessoa indígena, pessoa não branca, que está buscando se desenvolver na arte, eu diria pra você acreditar em você com o que você tem. E não duvidar de você só porque você não tem algo que outra pessoa tenha. Então, assim, a gente viver a escassez é resultado de um processo histórico que não foi culpa da gente que tivesse acontecido. A diáspora, a escravidão, o domínio das pessoas brancas sobre pessoas negras não foi culpa nossa. Tipo, outras pessoas fizeram e outras pessoas se beneficiam disso até hoje. Tanto que eu, pelo menos, não conheço uma travesti negra que seja herdeira, por exemplo. Mas, enfim. Então, a gente não pode cair nessa falácia, nessa ilusão de acreditar que só o que a gente tem é o que eles botaram a gente pra ter, que é o nada. Não, a gente pode ir atrás de tudo, sim. Temos muitos exemplos aqui de várias pessoas que conseguiram realizar os seus sonhos, assim, tendo saído da escassez. Então, eu diria para você acreditar em você. Se você achar que tal letra, ninguém vai ouvir, faz, você vai ouvir. Já é muita coisa, você já vai estar dando seus próprios streams, ou seus amigos, ou o que seja, tipo, alguém vai ouvir. Gente, tem gente que me escuta lá na Austrália, eu nem sei como que a pessoa chegou na minha música, mas tá lá um negócio mostrando, tá alguém te escutando na Austrália. É isso, fazer o quê? Escute, eu botei no mundo é pra ouvir mesmo. Então é isso, faça, acredite, você não tem nada, mas faz com o que você tem. E vai, bota a sua cara. No começo, antes de ser afronta, disseram pra mim que quem quer ser visto, quem quer ser lembrado, tem que ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado, alguma coisa assim. Tem que se mostrar. E eu fui lá e me mostrei. Aproveitei a chance de me mostrar pra que as pessoas lembrassem de mim, assim, soubessem que eu existia. E deu certo, assim, pra mim deu certo. Então, se eu pudesse dar uma dica, eu daria essa. Faça, acredite, seja, só vai. Perfeita. Afronta, eu queria te agradecer por tudo que você compartilhou com a gente, por ter aceitado o convite para estar aqui. Eu espero que tudo que você disse ressoe em várias pessoas por aí que estão nos ouvindo e que você esteja, de fato, plantando sementes aqui, que outras travestis negras que estão nos ouvindo comecem, sim, a produzir com as condições que têm hoje. E é isso, eu queria deixar um espaço agora para você compartilhar as suas redes, para a galera acompanhar o seu trabalho, acompanhar as novidades que estão rolando por aí. Gente, todas as minhas redes sociais é o mesmo nome, Afronta MC. No Instagram, no Twitter, todas são Afronta MC, no TikTok. E no meu YouTube é Afronta, o nome do meu canal. Então é só você pesquisar lá, tem alguns videoclipes lançados que foram feitos com muito custo, inclusive com muita dificuldade. Mas eu fiz, então tá ali. E é isso, as minhas redes sociais são essas, o meu YouTube é esse. Nas plataformas digitais também é Afronta, em maiúsculo assim, porque Afronta é uma mensagem, afronta, pra você afrontar. Então, assim, pesquisa, ouça, assista, valorize, fomente, faça acontecer, que eu estou aqui fazendo acontecer também. E tamo junto. É isso, e todas as redes da Afronta vão estar aqui na descrição, independente da plataforma em que você estiver ouvindo isso. Muito obrigada a você, ouvinte, pela escuta. Obrigada. O podcast que você acabou de ouvir é uma realização da Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo e conta com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, Governo Federal.